Olá, você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, 2 de julho de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM. Também quem nos acompanha pela TV Serra, canal 526 da NET. Quem nos acompanha pelo Spotify da Rádio Miriam Caravaggio ou também pelas redes sociais, YouTube e Facebook da nossa Diocese de Caxias do Sul. Vocês são muito bem-vindos e agradecemos a companhia, a audiência, nesse nosso programa Razões da Fé, esse programa da Diocese de Caxias do Sul, que tem a característica de nos ajudar a entender e dar razões à nossa fé e à nossa esperança, ao que nós acreditamos enquanto igreja e ao que professamos também. Nosso tema de hoje: escolhe, pois, a vida. A posição da igreja contra o aborto. Nossos convidados deste domingo, 2 de julho, o padre Leandro Teles, que é padre da nossa Diocese de Caxias do Sul, com formação em Filosofia e Teologia, mestrado em Teologia Sistemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutorando em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma. Atualmente ele é pároco na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias do Sul, e também chanceler do bispado. Olá, Padre Leandro, obrigado pela tua presença. Muito bom dia e uma saudação a todos os que acompanham o programa Razões da Fé. E temos como convidada a Fabiane Paza, graduada em Psicologia e mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, assessora de diversos cursos, encontros e formações nas paróquias e comunidades da nossa diocese, coordenadora da Pastoral Litúrgica na Catedral Diocesana Santa Teresa d'Ávila, em Caxias. Olá, Fábio, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe. Olá, minha saudação também aos ouvintes da rádio. E estamos aqui mais uma vez com muita alegria. Perfeito. Agora nós, retomando o tempo ordinário da nossa igreja, depois que passamos pela quaresma, quando falamos sobre doutrina social da igreja, campanha da fraternidade, o tempo pascal, né? Agora nós vamos retomando a vida normal da nossa igreja e vamos pegando alguns assuntos que a gente pode dizer um pouco polêmicos ou espinhentos que nós precisamos falar, né? Reafirmar a nossa posição enquanto igreja, nossa postura, para que também a sociedade entenda o que a igreja pensa e o que a igreja professa. Por isso, nesse 2 de julho, nós pensamos nesse tema, né? A posição da igreja sobre a questão do aborto. Na semana passada nós refletimos sobre, inclusive, a questão da fertilidade. Nós tivemos a doutora Caroline Emer, nós tivemos a Luciana Gregol, que nos ajudaram sobre a questão da fertilidade, a questão dos métodos também moralmente aceitos pela Igreja Católica, e pudemos então desenvolver este debate. Agora, nessa semana, nós vamos falar sobre a questão, então, justamente da escolha pela vida, da escolha da posição da igreja contra o aborto. Padre Leandro, lá em 1995, eu tinha 1 ano, quando São João Paulo II, né, o Papa João Paulo II escreveu a encíclica Humanae Vitae, ou melhor, Evangelium Vitae, perdão. Humanae Vitae é de Paulo VI. Isso, a Evangelium Vitae. Ele nos dizia: a igreja sabe que este evangelho da vida, recebido do seu Senhor, encontra um eco profundo e persuasivo no coração de cada pessoa, crente e até não crente, porque ele se supera infinitamente nas aspirações, também lhes corresponde de maneira admirável. Mesmo por entre dificuldades e incertezas, todo homem sinceramente aberto à verdade e ao bem pode, pela luz da razão e com o secreto influxo da graça, chegar a reconhecer na lei natural, inscrita no coração, o valor sagrado da vida humana, desde o seu início até o seu termo, e afirmar o direito que todo ser humano tem de ver plenamente respeitado este seu bem primário. Sobre este reconhecimento de tal direito é que se funda a convivência humana e a própria comunidade política.
Diante disso, Padre Leandro, por que a Igreja manifesta sempre de um modo firme, de um jeito firme, a sua posição a favor da vida? Essa citação que você faz de São João Paulo II na Evangelium Vitae, realmente ela é fundamental para nós compreendermos a posição da Igreja a favor da vida, a importância desse tema hoje e sempre, mas especialmente hoje, né? Então, veja que é um documento de 95, mas que é sempre atual, cada vez mais atual, né? É realmente foi e é uma encíclica profética, né? Profética, porque continua denunciando um grande problema social, né? Que é, sim, um problema de saúde pública também, é um problema de políticas públicas, é um problema da cultura do nosso tempo, que São João Paulo II, nessa encíclica, vai denominar como cultura da morte, né? Fazendo uma crítica muito profética e muito forte a essa cultura da morte. Ele aborda tanto a questão, seja do aborto quanto da eutanásia, muito forte. Exatamente, né? E também aquilo que o Papa Francisco hoje vai dizer, a cultura do descarte, né? Que, no fundo, é a mesma coisa, a cultura da morte, a cultura do descarte do ser humano, né? Isso parece que caracteriza muito bem o que é o aborto, né? É o descarte do ser humano, da vida humana. Então, este parágrafo que você cita da Evangelium Vitae nos introduz ao tema já quebrando um preconceito ou uma falácia que sempre aparece quando nós tocamos na posição da Igreja sobre o aborto. Ou seja, se fala que a Igreja se pronuncia, toma posição ou diz alguma coisa sobre o aborto, sempre com uma visão estritamente religiosa, né? Sempre falando de um ponto de vista da crença, da fé, da religiosidade, como se isso fosse algo sem valor, né? E não é, absolutamente não. Mas aqui, São João Paulo II disse, você leu para nós, que não, que isto é um assunto, é um tema de reflexão e é uma posição, essa posição que a Igreja sustenta a favor da vida e, portanto, contra o aborto, não parte unicamente do ponto de vista da fé cristã. Isto é algo que qualquer pessoa, crente ou não crente, uma pessoa religiosa ou um ateu, poderá chegar à mesma posição que a Igreja chega, poderá ter a mesma posição que um cristão tem, ou que alguém de qualquer outra religião tem, a posição contrária ao aborto, simplesmente pelo uso da pura razão, né? A simples razão, como ele bem disse, a simples razão nos conduz nessa reflexão e nos conduz a essa posição de defender a vida, de ser contrário ao aborto, porque trata-se primeiramente de uma questão não religiosa, primeiramente, mas de uma questão antropológica. É uma questão de humanismo, é uma questão filosófica, é uma questão política, ética, bioética. Então, nós podemos partir dos argumentos da fé, de uma visão da fé, como nós cristãos fazemos, sim, e isso é
Isso não tem nada de depreciativo. Mas nós podemos partir, por exemplo, do discurso simplesmente científico. Nós temos, e a Igreja tem e usa argumentos científicos, por exemplo, da genética, da biologia, para fundamentar a sua posição contrária ao aborto. Nós podemos partir de argumentos filosóficos, como, por exemplo, o personalismo filosófico, e a Igreja faz uso desses argumentos, desse pensamento, de toda uma corrente filosófica para fundamentar a sua posição. Podemos partir de argumentos éticos, de argumentos políticos, enfim, é um discurso e é uma posição que a Igreja adota que está fundamentada em diversos campos do conhecimento humano, do saber, para justificarmos e para sustentarmos a posição da Igreja a favor da vida. E isso é um outro aspecto que eu coloco e termino essa minha fala. Não se trata de um discurso contra, né? Não é que a Igreja é contra o aborto, é contra isso, isso é outro preconceito que nós precisamos colocar de lado quando vamos para um diálogo honesto e justo. Não se trata de caracterizar a Igreja Católica ou o cristianismo como aquele que é sempre do contra. Não, é justamente o contrário. A Igreja é a favor da vida. Da vida. A posição da Igreja é um grande sim ao ser humano, à vida do ser humano, a um outro tipo de cultura, uma cultura da vida. Nós somos anunciadores do Evangelho da vida. É um Evangelho, é uma boa notícia a um mundo que vive numa cultura de morte, numa cultura do descarte. Nós somos aqueles que anunciamos a vida. É a voz que grita no deserto. Com certeza, exatamente. E aqui eu acho que é importante a gente trazer... Eu recordo, durante a pandemia, nós tínhamos uma campanha muito forte da CNBB, Toda a Vida Importa. É sempre a favor da vida. E aqui vai a pergunta para a Fábio, né? O que é de fato ser a favor da vida? Né? É ser contra o aborto, mas a favor da pena de morte? Como lidar com os argumentos? E aqui, nessa polarização política que a gente está vivendo, em todo esse processo, a gente é contra o aborto, a vida, nós somos a favor da vida aqui, mas acolá nós somos, tem que matar, né? Nós somos, muitas vezes, a postura é de dizer, não, aqui é vida, mas lá é morte. Então, como a gente pode tratar desse assunto? Como é ser, de fato, a favor da vida? Realmente... parece mais, por ser um bebê no ventre, né? Por ser um feto, por ser uma célula fecundada, parece que as pessoas se comovem mais ao ser assim, os que são, né? E nós somos, claro, a favor da vida e contra o aborto. Mas, às vezes, parece que as pessoas psicologicamente é um bebê indefeso, e é mesmo, é uma vida indefesa que é tirada, né? E por isso, então, parece assim que tem mais sentido. Agora, e tem mesmo, mas no momento em que nós pensamos em vida, a vida está também naquela criança que não tem o que comer, que passa fome, que é marginalizada, que é agredida, naquele idoso abandonado, naquele sistema de escravidão, de trabalho escravo. A vida, ela está ameaçada, sem a sua dignidade. No sistema carcerário. No sistema carcerário, em relação à pena de morte, né? Então, o cristão, ele, se ele for a favor da vida, ele para ser coerente, ele tem que ser, e a Igreja é a favor da vida em todas as suas dimensões.
Então, não é que a igreja defende bandido, como se costuma dizer, direitos humanos, defende bandido, né? É uma fala que se escuta muito, mas que ela vem sendo incoerente com o pensamento cristão. Então, até colaborando, né, com o que o padre Eliandro falou, realmente ser a favor da vida é uma questão ética. Eu estranho quando alguém da área da saúde, por exemplo, e eu sou da área da saúde, mas que cuida de pessoas, que diz amar pessoas, que jurou proteger a vida humana, e daqui a pouco essas pessoas são a favor da morte em algum momento da vida, né? Então, até as pessoas costumam dizer assim, mas se teu filho fosse assassinado, e de repente, quantos casos dos ouvintes que estão ouvindo passaram por isso, né? Um filho que morreu num assalto, uma criança que sofreu um estupro. Ao nosso olhar, primeiro, emotivo, racional, no sentido de fez errado, tem que ser punido, teria uma lógica, mas nós somos a lógica de Jesus Cristo. A lógica do Evangelho não é essa, né? Jesus foi morto pela pena de morte da época. A crucifixão, né, ela era a pena de morte da época. E temos o exemplo de nosso Deus, de um inocente. Quanto aconteceria isso no Brasil? Né? E tem realmente estatísticas dos países que têm a pena de morte que não diminui a violência, não diminui os crimes. Então, pela lógica de Jesus, pela lógica ética da vida, eu vim para que todos tenham vida. Então, as pessoas dizem, se fosse teu filho, né, que é assassinado, claro que nada disso se tira. A raiva, a dor, a indignação, o desejo, sim, que essa pessoa seja punida, que ela pague pelo que ela fez. Mas eu pensar que ela precisa ser morta, eu estou, além de ser Deus, querer estar no lugar de Deus, eu estou também querendo fazer o meu julgamento e impedindo até que essa pessoa permaneça nesse mundo e ou se converta, ou se arrependa e seja punida de uma forma, vamos dizer, não sei se existe uma forma digna de ser punida, mas, enfim... Na forma da lei. Na forma da lei, na forma social que nós vivemos, né? Então, por isso, nós temos que ser a favor da vida em todos os sentidos. Perfeito. E justamente, eu acho que é importante a gente... Essas duas perguntas, elas fecharam entre si, por quê? Né? Porque o posicionamento da igreja é sempre a favor da vida, e num tempo que a gente está vivendo de polarizações, né? Né? Qual é a posição de um católico, né? Sobre a vida do indefeso, mas a vida como um todo. Padre Eliandro, para concluirmos esse bloco, quais são as maiores ameaças à vida humana? Penso que a Fábio, inclusive, citou, né, algumas dessas grandes ameaças que nós estamos vendo hoje no nosso tempo, né? O aborto, com certeza. Essa é uma ameaça das maiores, né? E perene. Né? Outras ameaças que nós vemos, a questão da eutanásia, né? Que também é abordada na encíclica Evangelium Vitae, mas a questão, isso que a Fábio levanta, que nós chamamos de mistanásia. A mistanásia, ou seja, a morte de pessoas por questões de miséria, né? De insegurança alimentar, de falta de acesso àqueles fatores básicos, fundamentais para a saúde, para a vida, né? Alimentação, higiene, o acesso à saúde. E a pandemia nos mostrou isso muito fortemente, né? O acesso à saúde. Então, todas essas condições sociais, de políticas públicas que não atendem às necessidades básicas de saúde da população, desde questões muito básicas, né, de higiene, de alimentação, saneamento básico, por exemplo, né? Educação, acesso à educação.
porque isso também é saúde, isso também garante o futuro e o desenvolvimento da vida de uma criança, de um jovem. Todas essas questões mais sociais, a falta disso nós chamamos de mistanásia, porque isso leva à morte, isso é uma ameaça à vida humana, né? Quando a pessoa não tem acesso a essas questões básicas para se desenvolver, né? Para viver realmente com dignidade, com condições. Então isso também é uma grande ameaça à vida. Perfeito. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 2 de julho. Fique conosco, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 2 de julho de 2023, com o tema Escolhe, pois, a vida, a posição da Igreja contra o aborto. Nossos convidados de hoje, o padre Eleandro Teles e a psicóloga, mestra em teologia, Fabiane Paza. E já para a Fabi, a primeira pergunta desse bloco. O que é o aborto, de fato, e quais são as consequências, tanto emocionais quanto físicas, que ele pode deixar na vida da mulher e das famílias, mas sobretudo na vida da mulher, certamente? Bem, um aborto, ele... mais corretamente seria a gente falar em abortamento, né? Mas que a gente fala em aborto, ok. É a interrupção precoce de uma gestação, né? Da vida intrauterina, dessa vida, antes que essa vida possa existir, né, no caso, possa existir fora do útero materno. Então, sempre que existe uma interrupção de uma gestação, ocorre o aborto. O aborto, ele pode ocorrer de duas formas, né? O aborto espontâneo, que é aquele aborto que acontece normalmente nos três primeiras semanas, 3 primeiros meses de gestação, que é espontâneo, que o corpo mesmo, né, não aceita aquela célula fecundada ali, aquele zigoto, enfim, e que não adere ao útero. E o aborto provocado, que é o grande debate, enfim, a questão do quanto a Igreja é contra. Os dois abortos, eles causam sérios problemas, né? Trazem sérias consequências na vida da mulher. Claro que o espontâneo fica mais fácil a gente dizer que, em primeiro lugar, é um sonho interrompido dessa mãe, desse casal, dessa família. Então, a questão psicológica de luto é muito forte, né? As questões físicas também, às vezes o medo de não poder mais gerar outra vida, a mulher fica insegura, a família fica totalmente abalada. E é interessante, Felipe, Padre Leandro, que é um luto quase que não muito autorizado, não muito reconhecido socialmente. Por quê? Porque as pessoas, né, no geral, pensam assim, mas era só... Nem viu o bebê, nem viu o filho, né? Então, as pessoas têm esse lado pragmático, desumano, né? Se a gente conversar com mulheres, e como eu atendo muitas vezes mulheres que sofreram um aborto espontâneo, elas falam isso. Parece que elas não podem dizer que estão sofrendo muito por aquilo. Talvez porque as pessoas não consigam reconhecer a dor dessa pessoa. Não conseguem reconhecer justamente porque nós somos muito pragmáticos, nós temos que ver. Então, as pessoas, o que mais dizem para uma mulher, né, que sofreu um aborto espontâneo, você vai ter outros. Mas aquele momento era aquela vida, né? Aquela dor. Então, esse é uma causa, né? Uma consequência muito forte que a mulher precisa ser amparada, pode ser desenvolvido aí uma depressão e etc, né? O aborto provocado, ele tem outras consequências, né? Um aborto, o provocado é quando essa mulher resolve interromper por sua decisão, lembrando que no Brasil é proibido, então... É um crime. A primeira coisa que se tem que levar em conta é o risco físico que essas mulheres... Porque elas fazem em clínicas clandestinas, então, muitas vezes, elas morrem, inclusive, né? Pode ter perfuração de útero, várias consequências físicas. Tem mulheres que...
por essa agressividade até se tornam estéreis, perdem o desejo sexual, né? A libido. Então, muitas vezes, não digo que sempre, pode acontecer isso. Psicologicamente, se pensa que essas pessoas, porque quiseram causar e dizer, não é o momento da minha vida, eu penso no meu corpo, eu sou dona da minha liberdade, enfim, que é os argumentos, né, que se usa para... O meu corpo, minhas regras. Corpo, minhas regras, o feminismo, né, que é a favor do aborto. Se pensa que essas pessoas não ficam abaladas psicologicamente. A pessoa até pode estar encoberta, sabe? Não, eu fiz o que eu queria, eu sei de mim. Porém, a estatística mostra que traz sim consequências, mesmo que seja anos depois. Consequências como o quê? Essa pessoa ela vai sempre ver a uma outra criança e ela vai lembrar, é impossível não lembrar que idade poderia ter esse filho que ela interrompeu, né? O grau de suicídio, ele aumenta 14 vezes em casos de mulheres que provocaram, não os abortos espontâneos, né? Mas que provocaram o aborto. O emocional, a parte psíquica, ela fica abalada. Não digo no momento ali. Às vezes, no auge da sua vida, ela quer curtir, mas isso depois tem a sua consequência. Poderia falar de mais coisas, mas em resumo é isso. As coisas mais graves, né, que possam acontecer. Medos, incertezas, às vezes, muitas vezes, a culpa que vem à tona anos depois, às vezes até... Quando a pessoa se dá conta o que é o aborto, muda de opinião e ela fica, né, com essa culpa muito grande que foi feito. Pode pedir perdão para ela mesma, para Deus, para essa criança que foi morta, mas a culpa permanece. E ao mesmo tempo, aqui acho que um dos pontos muito fortes e que acontece em alguns casos, como a Fabi relatou, é muito a questão da própria esterilidade, né? Sim. Em certa altura da vida, a mulher não queria, né? Pode ter provocado o aborto, mas depois, quando desejava ter um filho, já não consegue mais. E outra coisa que também se comprova é que aumenta os maus tratos dos outros filhos. Se é uma mulher que já tem outros filhos e que comete o aborto, o clima... o conflito familiar, ele se instala de uma forma muito mais intensa. É como se ela tivesse que também punir esses filhos que estão vivos em vista daquele que ela abortou. Então, isso não sou só eu que estou dizendo, existem estudos em outros países também, principalmente nos países que o aborto é legalizado e que se pensa isso, né? E que se estuda isso, e a questão do suicídio é altíssimo. Perfeito. Eu acho que essas coisas são importantes a gente trazer porque elas nos colocam numa realidade, né? Uhum. Não é algo que a gente está falando das nuvens, né? Mas algo que nos insere numa realidade. Padre Leandro, qual a posição moral da igreja sobre a questão do aborto? Nós já falamos aqui que a igreja é a favor da vida, mas moralmente, qual a posição da igreja? E qual a postura adotada por essa mesma igreja com as mães ou os casais que decidem e que realizam o aborto, né? Eu até, para responder essa pergunta, quero fazer uso aqui de um subsídio doutrinal da igreja que foi preparado pela Comissão da Doutrina da Fé da CNBB. Eu participei da elaboração deste subsídio quando fazia parte da comissão como perito, teólogo perito da Comissão da Doutrina da Fé, e indico para os nossos ouvintes, né, quem quiser aprofundar esse tema, especialmente do ponto de vista doutrinal, este é um bom subsídio que traz um resumo da questão doutrinal, mas também de outros aspectos, como falei antes, que envolvem dados da ciência, da filosofia, da ética e moral, né? Então, qual é a posição doutrinal da igreja? A igreja é contra o aborto ou abortamento porque a igreja compreende
amparada pela genética, pela embriologia e pela filosofia, a Igreja compreende que a vida humana tem o seu início no momento da concepção. Então, quando acontece a concepção, ou seja, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide no ato sexual natural humano, ali está o início, o marco inicial da vida do ser humano. Geneticamente falando, quando os 23 pares de cromossomos estão ali presentes na fecundação do óvulo, né? Acontece o encontro dos 23 pares cromossômicos, ali nós temos o genótipo humano, né? Aí vamos lá para as aulas de biologia do ensino da escola, do ensino fundamental, né? Ali nós temos o genótipo, nós não temos ainda o fenótipo, né? Que é as características que vão se manifestando ao longo da vida, né? No nosso corpo, ao longo do tempo, ao desenvolvimento do corpo humano. Mas ali nós temos o código genético. Tudo aquilo que nós seremos, as nossas características, né, físicas, tudo já está contido naquele primeiro instante da fecundação, né? Desde a cor dos olhos, enfim, todas as características. Então aqui está irrefutavelmente a prova, o argumento de que a vida humana, a vida de uma pessoa, de um indivíduo geneticamente humano, todo programado, está presente no momento da fecundação. Tudo que vem depois disto é o desenvolvimento, são fases já programadas por este código genético a partir da concepção. Então aqui temos a vida de um ser humano. Portanto, aqui, do ponto de vista doutrinal e do ponto de vista ético-moral, aqui já se aplica o 5º mandamento da lei de Deus: não matarás. A doutrina é simples, né? Não matarás. Então, a primeira pergunta que temos que responder é essa: quando começa a vida humana? Respondendo essa pergunta, e a Igreja responde, é na fecundação. Então, a partir daqui, não se pode matar, porque é um ser humano vivo. Não se pode interromper. Esse conceito é importante. Não se pode interromper. Interromper o quê? Algo que já começou. Um processo que já começou e que, se não for interrompido, ele vai seguir o seu curso natural, né? Uma segunda pergunta que nós poderíamos colocar, que não é tanto fundamentada na biologia, na genética, mas é uma pergunta mais do ponto de vista ético, moral, filosófico, poderia ser essa: quando a vida humana começa a importar para nós, a ter valor moral, valor ético, né? Aqui nós estamos no campo do humanismo, da antropologia, da ética. Então, quando é que o ser humano começa a importar para nós? Quando é que começa a ter valor? É quando o embrião começa a ter forma humana? É quando começa as sinapses cerebrais, é quando se forma o córtex cerebral no embrião, no feto? Ou é quando aquele feto vai ter 6 meses? Ou vai ter 7 meses? Ou é então na hora do parto? Não, só começa a ter valor, nós só podemos considerar como uma pessoa humana depois que nasce. Depois que passa a ter direitos civis, constitucionais. Um CPF. Um CPF, quando tem um CPF, quando for registrado. Dentro dessa linha é a questão do próprio luto do aborto espontâneo. Exatamente, né? Aquilo que você falava, né? Quando que essa vida começa a importar, né? Então aqui já estamos num outro campo de discussão. A Igreja, e isso é doutrina, está na tradição da Igreja e está na encíclica Evangelium Vitae, o Papa São João Paulo II afirma isso categoricamente.
A Igreja considera pessoa humana, qualquer ser humano. Se for ser humano, e portanto, desde a concepção, aquele embrião lá que nem forma humana tem ainda, que não tem cérebro, que não tem coração formado, que não tem, mas é ser humano, porque é da espécie humana, porque tem código genético humano, aquele ser é humano e, portanto, deve ser considerado como pessoa. Pessoa não é só aquele que tem pleno uso das suas capacidades motoras, racionais, físicas, porque senão os idosos também não vão ser pessoa. Também quem está internado inconsciente, em coma ou num estado vegetativo, não vai ser pessoa, porque não tem pleno uso das suas faculdades motoras e racionais. Por isso, no Evangelium Vitae também ele coloca a questão da eutanásia muito forte. Exatamente. Ou então uma criança recém-nascida, que em tudo depende dos outros. Então também não é uma pessoa, porque ela não consegue nem falar, nem se expressar se está sentindo dor ou não. Dentro dessa lógica, até a questão, quando a medicina, né, na sua análise, orienta um casal a fazer aborto. Quando uma criança vai nascer sem o cérebro, vai nascer com alguma dificuldade, e esse casal, tendo esse entendimento, né, que o senhor está trazendo, da vida humana, esse casal diz, não, nós vamos ter esse filho. E isso talvez esse casal nem tenha consciência da profundidade desse sim. Exatamente. De nós vamos até o fim. Vamos até o fim. E aí tem toda essa problemática dos casos de bebês anencefálicos ou meroencefálicos, né, como é o termo. Mas o que define a vida humana, o que define o ser humano é um cérebro que funciona, são conhecimentos intelectuais acumulados. Então, essas perguntas, elas estão na base, elas precisam ser respondidas para que nós possamos ter essa compreensão de uma posição favorável ou contrária ao aborto. Perfeito. E Fábio, né, a gente aqui estava trazendo agora a questão dos casais, né? Os noivos no altar, né, diante daquelas promessas que são feitas diante do sacerdote que está assistindo ao casamento, eles prometem estar abertos à vida e, ao mesmo tempo, eles se comprometem a educar os filhos na fé cristã. Muitos dizem o sim na palavra, mas a consciência é o não, né? De uma ou das duas partes. Como tratar desse assunto da paternidade/maternidade de forma responsável e reafirmar o posicionamento da Igreja? É importante salientar que o próprio catecismo, o catecismo da Igreja fala que os filhos são a excelência de um matrimônio, né? Então, já na preparação dos noivos se fala dessa condição, né, do quanto é uma propriedade do matrimônio estar aberto à fertilidade, à fecundidade e à vida. Claro que hoje, esse egoísmo todo que se tem por aí, outras prioridades, os casais acabam optando, mas nunca vai ser optando, às vezes, por não ter filhos. Mas a orientação da Igreja, né, do matrimônio, uma das propriedades do matrimônio, que é estar aberto à vida, todo casal católico precisa ter isso em mente. Porém, quando se fala em paternidade e maternidade responsáveis, as pessoas voltam a olhar imediatamente para o que a Igreja não é a favor, que são os métodos contraceptivos. Artificiais. E aí nós temos que olhar justamente isso. A Igreja pede que o casal esteja aberto à vida. Porém, em vários documentos da Igreja, né, mas que se salienta bastante na Gaudium et Spes, o compromisso o compromisso do casal enquanto saber quantos filhos eles podem educar e criar.
Então, a igreja, em nenhum momento, às vezes, não podemos nos confundir, que a igreja diz, tenham filho à vontade, sem... Botem crianças no mundo. Botem, né? Existem algumas pregações errôneas aí, que diz assim, crescei e multiplicai-vos, né? A forma fundamentalista de ver a vida, de ver o casamento. Não é essa forma. O matrimônio, o homem e a mulher, eles precisam ter essa consciência de estar aberto à vida. A igreja é contra qualquer método contraceptivo que não seja natural, porém, a igreja entende que aquele casal, até diz assim, no Vaticano II, né? Entende que, após enfatizar que o matrimônio, o amor conjugal, por sua própria índole, se ordenam a procriação e educação dos filhos, o documento, no artigo 357, afirma que os cônjuges, no ofício de administrar a vida e educar, são cooperadores com Deus, com o amor criador de Deus. E por isso são, diante de Deus, responsáveis por esta decisão. Pela decisão de quantos, os próprios esposos, em última análise, devem formar esse juízo diante de Deus. Ou seja, a responsabilidade está nesse casal. Nós podemos ter 2 filhos, nós vamos ter 2 filhos. Aí nós vamos usar os métodos anticoncepcionais naturais, que são vários, né? Que vocês tiveram já o programa sobre isso. E que hoje tem grupos também na igreja auxiliando as pessoas a usarem esses métodos de forma... Por que tem que ser os naturais? Porque não agride nem essa vida humana, não corre o risco de cometer um aborto, né? Não são abortivos e também preservam, temos que lembrar, a vida da mãe. A saúde da mulher. A saúde da mulher. Então, quanto nós vemos hoje de meninas que começam um anticoncepcional muito cedo, para fazer festas tranquilamente. E aí, essas meninas começam aos 15, aos 20 e poucos anos, às vezes 25 anos, estão tendo embolia, né? Estão ficando com problemas, tendo problema sério desse uso contínuo desses hormônios agressivos à saúde. Então, nós temos que ter claro, se nós conhecermos a nossa igreja, o que ela nos oferece, a igreja, ela é coerente, né, padre? Mãe e mestra. Ela é mãe e ela é mestra. Ela vai entender esse casal, ela vai dar suporte para esse casal. E assim a gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desse domingo, 2 de julho. Fique conosco, até daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé neste domingo, dia 2 de julho de 2023, com o tema Escolhe, pois, a vida, a posição da igreja contra o aborto. Nossos convidados deste domingo, o padre Leandro Teles, que trabalha na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias do Sul, chanceler do bispado e também doutorando em teologia moral pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, e também a psicóloga e mestre em teologia Fabiane Paza, que atua na Catedral Diocesana de Caxias do Sul. Padre Leandro, a igreja ela é contra o aborto, nós já falamos isso nos blocos anteriores, mas ele continua acontecendo. Nós também lá no início falamos que é questão de saúde pública, né? As pessoas com maior poder aquisitivo, muitas vezes elas vão para fora do país, para lugares onde ele é liberado, para ter acesso mais fácil, né? Mas quem é mais pobre, quem tem menos poder aquisitivo, pode ser que vá nos porões, né? Nos porões clandestinos. A Fábio trazia também no bloco anterior. Não seria um momento também de a igreja se envolver diretamente na temática de uma educação sexual dos jovens do nosso tempo, deixando de lado muitas vezes alguma questão puramente moral de dizer não pode porque não pode, né? Mas trazendo de forma clara a posição da igreja de ser a favor da vida sempre, mas com uma pedagogia, um pouco de uma linguagem um pouco mais atual, né? E já emendando, por que a igreja não recomenda os métodos de fertilização in vitro e outros que não sejam naturais? Qual a implicação moral desses métodos que não são naturais? Muito bem.
Eu só queria me corrigir ou voltar atrás um pouquinho, porque eu antes indiquei este subsídio, mas não disse o nome. Acabei esquecendo de dizer, né? Então, é da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? A CNBB, então nas edições CNBB, e o nome desse subsídio doutrinal é Vida, Dom e Compromisso, Fé Cristã e Aborto. É o subsídio número 13 da Comissão da Doutrina da Fé da CNBB. Aqui, então, tem um bom conteúdo para quem quiser aprofundar. Inclusive, também aqui se trata dessa temática, dessas duas perguntas que você coloca agora. Com certeza, a Igreja necessita de uma nova linguagem, de uma nova metodologia, novas estratégias pastorais para transmitir à geração atual e às novas gerações a riqueza e a beleza, como falava a Fábio também no bloco anterior, essa beleza da fé cristã, da visão cristã sobre a sexualidade, né? Sobre a sexualidade e sobre, especificamente, a sexualidade matrimonial, a relação sexual, os métodos contraceptivos, o planejamento familiar e uma educação sexual também para a maternidade e a paternidade responsável. Nós temos todo esse conteúdo, né, na doutrina da Igreja, na tradição da Igreja, especialmente, por exemplo, toda a questão da teologia do corpo, né, de São João Paulo II, aquela série de catequeses que ficou conhecida como teologia do corpo. Aquilo apresenta... É uma riqueza. É uma riqueza extraordinária, né, é uma outra forma de ver o ser humano, a afetividade, a sexualidade, as relações sexuais, o ser humano não como unicamente reduzido a um objeto de prazer, mas toda essa dimensão do corpo, da sacralidade, do sexo como algo sagrado, né? Então, muita gente tem também esse grande preconceito contra a Igreja. A Igreja vê o sexo só como pecado. Sexo é pecado, tudo que envolve sexo é pecado. Não, ao contrário, tudo que envolve sexo é sagrado. O sexo é sagrado para a Igreja. A sexualidade é um dom de Deus, um dom maravilhoso. E por isso é um compromisso. É toda uma visão de beleza, de sacralidade do corpo humano e da sexualidade. Por isso que não pode ser vivido de qualquer jeito, mas com responsabilidade. Então, como transmitir isso? Nós precisamos de ajuda. A Igreja precisa... Aqui entra o papel dos leigos, aqui entra o papel do laicato, das diferentes especialidades, né? De quem é leigo católico, do mundo da saúde, da psicologia, de tantas áreas, da academia, né? As juventudes católicas. Hoje, graças a Deus, nós temos muita produção também, né? Das juventudes que procuram fazer este serviço pastoral, essa missão, né, de um apostolado, de uma evangelização, procurando transmitir com uma linguagem nova, apropriada e adequada toda essa riqueza. E para encerrar a minha fala, o segundo ponto da pergunta que você coloca, que está totalmente ligado com isso, a questão dos métodos contraceptivos, né? Que a Igreja indica, recomenda, que são os naturais, como a Fábio também falou e como vocês já trataram disso no programa anterior, né? Os métodos naturais da contracepção. Por que a Igreja não é a favor, por exemplo, dos métodos de fertilização in vitro ou de qualquer método, né, artificial? Por dois motivos. Primeiro, justamente por essa visão que nós temos da sexualidade e do ser humano, do ato sexual, como um ato humano, não um ato puramente tecnológico, não é uma produção científica. O ser humano não pode ser produzido num laboratório, como se fosse um objeto. Isso seria reduzir o ser humano a um objeto, a uma mercadoria. Isso é um materialismo.
Isso é um materialismo. Então aqui nós temos toda a problemática da engenharia genética, de poder escolher as características físicas do filho, se vai ser de determinada cor da pele, dos olhos, do cabelo, se vai ter determinadas qualidades, habilidades. Toda essa questão é muito complexa hoje na engenharia genética. Então a igreja é contra essa ideia de reduzir o ser humano a um produto da ciência e da tecnologia. E o segundo motivo é porque qualquer fertilização, qualquer método de fertilização artificial em laboratório não produz um único embrião para ser implantado no útero, produz vários. São vários embriões produzidos. E, voltando ao que falávamos antes, cada embrião é uma vida humana para nós cristãos. Se a vida humana começa na fecundação, então cada um desses embriões produzidos e que depois tem que ser congelados, cada um é uma vida humana. Isso é o que resulta nessa infinidade, milhões de embriões congelados pelo mundo afora, nessas clínicas de fertilização, milhares, milhões de embriões congelados e que gera esse impasse ético, bioético, o que fazer com todos esses embriões congelados que para nós são vida humana, são seres humanos que estão ali. Então, a fertilização in vitro produz este problema ético, moral, bioético, que é um problema que não tem solução hoje. Ninguém consegue uma resposta Não só adequada. para os católicos. Não só para os católicos. Isso é um problema legal, é um problema que envolve muitos aspectos. Então, nós temos esses motivos e por causa de tudo isso também a igreja se posiciona fortemente, contrariamente a esses métodos de fertilização in vitro. Fábio, Papa Francisco, nós também lá no primeiro bloco, o Padre Leandro trouxe, né, também a questão do descarte, né? O Papa fala da cultura do descarte, onde as pessoas se usam, são usadas, são jogadas e depois jogadas fora. Qual seria o principal passo, seja nas famílias, nas escolas, na própria igreja, para uma verdadeira educação sexual que ajude os jovens a crescerem na maturidade? Olha, Felipe, eu acredito, e não só por mim, mas pelo que se vê, pelos estudos, né, da sociologia, da antropologia, psicologia, educação, né, está ocorrendo uma negligência grande na educação dos filhos, na educação dos jovens. As famílias estão bem perturbadas, né? Não sabem para que caminho vão. Então, o que falta? Essa negligência, ela gera e ela deixa inadequado os dois pilares importantes da formação humana, da formação humana e também, em consequência, da sexualidade, que é a afetividade e os limites. Então, se eu não educo para a criança, para o jovem, ter afeto, entender o que é a vida humana, o que é o seu corpo, como o Padre Leandro estava falando, a dignidade do seu corpo, a sacralidade do seu corpo, que tipo de sexualidade eu vou viver? E a questão dos limites. Hoje, os jovens são... A quantidade de sites, de material nas redes sociais, de músicas que induzem, né, ao descarte do corpo, eu vou não sei o quê, eu vou curtir a vida, eu vou usar você me usa, não tem problema, mas eu gosto. Nós, adultos, nós temos... talvez quem esteja em casa pode perguntar, mas, meu Deus, como nós vamos desligar o rádio? Como o jovem não está em contato com isso? Não é colocar o jovem, a criança, numa bolha, mas é sim dar limite a isso. Dar limite, inclusive, ao tempo de internet, ao tempo de jogo, que é um grande problema, né? A dependência pela rede social, pelo jogo, pela tecnologia... Tudo isso faz com que nós adultos também, porque a sexualidade mal usada, o descarte não vem só da parte dos jovens. Hoje nós temos um grande número de idosos com HIV, né? De idosos também vivendo uma vida promíscua,
infelizmente, né? Não significa que depois dos 60, 70, todo mundo está liberado para fazer o que quer. Então, aí a gente vê rupturas e problemas da sexualidade. Então, resumindo assim, educar para uma sexualidade, e isso a igreja tem muito a ajudar. O jovem que participa de algum movimento da igreja, ela dá mais suporte para esses valores, né? E aqui eu acho que é importante, como o Padre Leandro trouxe também o documento, o subsídio doutrinal da CNBB, acerca da fé cristã e o aborto. As edições CNBB também tem 2 volumes que se chama Aos Jovens com Afeto, organizados pela Comissão Episcopal para a Juventude, ainda lá no ano de 2015, se não me falha a memória, que são encontros para grupos de jovens com cartilhas. Então são dois volumes com cartilhas para trabalhar justamente os temas de afetividade e sexualidade dentro dos grupos de jovens, movimentos e pastorais da nossa igreja. Né? A igreja é mãe e mestra, né? Cuida da gente para que nós saibamos nos cuidar e promover a fraternidade e a cultura da vida. Assim, nós vamos concluindo o programa Razões da Fé deste domingo, 2 de julho de 2023. Hoje, aqui no Brasil, solenidade de São Pedro e São Paulo, né? Recordamos da figura, da importância do Papa Francisco e da importância de rezar por ele, pelo seu ministério também. Viva o Papa! Viva o Papa, nosso Pai comum. Até o próximo domingo. Fiquem bem.